Olá pessoal, estamos nos nossos estudos de filosofia para o Enem de forma resumida. E na videoaula de hoje a gente vai dar continuidade e conversar um pouquinho mais sobre os pré-socráticos. No vídeo anterior a gente conversou sobre as origens e formação da discussão desses pré-socráticos em relação à natureza e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sofistas, figuras que foram extremamente criticadas por Sócrates mais para frente, tá? Os sofistas, eles eram, na verdade, professores. A sua preocupação principal estava voltada para o ensino. Mas ensino exatamente do quê? Os sofistas, eles tinham a preocupação retórica e da oratória, ou seja, eram professores que estruturavam e ensinavam os alunos formas de organizar os pensamentos e realizar exposições em que você tivesse uma oratória muito bem construída, em que o seu discurso fosse muito bem amarrado. Isso significa que os argumentos eram o foco do discurso? Nada disso. O principal era você ter uma boa oratória e se colocar de forma retórica muito bem. Então, não necessariamente a preocupação estava em buscar uma verdade. Tá? Os sofistas, eles tinham a ideia de que, sabe a música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha, ideia sobre tudo. Se não me falha a memória, talvez eu tenha falado errado, mas é basicamente o seguinte, não existia uma preocupação em ter uma verdade absoluta, e isso era extremamente questionado. Então, não necessariamente o foco da construção do ensino estava nessa retórica, nessa oratória. O foco estava justamente no processo de você falar bem, né? Enfim, e não necessariamente construir argumentos, tá? E aí nós temos três grandes pontos em relação aos sofistas. Os primeiros são os relativistas, tá? Os relativistas, eles não acreditavam em verdade absoluta. Teoricamente, isso foi importante para a filosofia, certo? A ideia de se questionar o status quo, de se questionar aquilo que vemos, daquilo que passamos, de questionar algo que é aceito socialmente. Porém, a partir do momento em que você não acredita em verdades, isso pode tender para um discurso perigoso. E a gente pode conectar, por exemplo, aos dias atuais, em que temos, no contexto de pós-verdade e fake news, um relativismo absurdo, em que a ciência é questionada, em que, enfim, argumentos são questionados sem necessariamente alguma validade científica, tá? Além disso, nós temos o discurso dos Górgias, ou o Górgias ou o Gorgias, tá? Apontando que, na verdade, nada existe. É um outro passo além do relativismo. Não é que não existe verdade absoluta. É que esse contexto em que vivemos, ele é inexistente. Isso vai ser quebrado mais para frente por outros filósofos, então guarde essa informaçãozinha, que quando a gente for falar do René Descartes, a gente vai quebrar essa ideia, tá? E por último, nós temos o Protágoras. O Protágoras, ele aponta o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. É muito interessante que essa ideia aqui, ela está relacionada ao contexto desse antropocentrismo, o homem como centro do universo, o homem voltado para as questões matemáticas, ao domínio da natureza, ao domínio das artes, ao domínio da filosofia, da retórica. Então, é um elemento que foi extremamente importante também para a filosofia, certo? Então, a ideia de você centrar as discussões em torno da figura humana, tá? Então aqui a gente viu basicamente algumas características da filosofia pré-socrática, mais especificamente os sofistas. Professores muito preocupados com a oratória, preocupados em relativizar a verdade e relativizar até mesmo a própria existência, certo? Então, na próxima videoaula a gente vai discutir um pouquinho sobre Sócrates. O que mais me impactou nesses últimos dias foi realmente conversar, poder sair daqui contando essa história. Com o programa Embarque Digital, milhares de alunos que foram da rede pública estão fazendo curso superior na área de tecnologia, com bolsa 100% paga pela Prefeitura do Recife. Eu vi o programa e aí eu me inscrevi. Eu disse, vamos ver no que vai dar. Quando eu vi que você podia escolher a faculdade que você quer estudar,
com bolsa 100%, que você tinha a residência, eu fiquei encantada. E aí, a partir do terceiro período de faculdade, eu já arrumei emprego. Olha! Parece mentira, mas é verdade. Eu acredito. Me criei entre linha do tiro e água fria. Sabe que eu vim de água fria também, né? Olha, água fria gela, tá vendo? Gela, viu? Recife é a capital do Brasil com o maior número de estudantes de tecnologia. O Embarque Digital, ele tá dando oportunidade para muita gente ingressar. Fico muito feliz de chegar aqui, ser reconhecida por uma meninas que falam bem-vindo da tua comunidade. Eu acho chique, eu acho babadeira. E eu acho que é esse tipo de história que nós temos que contar mais. Prefeitura do Recife.